Vamos lá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, eletrônicos podem afetar o espiritual? Pois no centro sempre mandam desligar tudo. Bom, mais uma questão que eu vou falar sim e não e vou dar o meu veredicto, tá? Então vamos lá. Eletrônico pode afetar o espiritual? Afetar espiritual. Vamos lá. Primeira situação. Se eu tiver um eletrônico desligado e um eletrônico ligado, que diferença tem para o espírito? Posso falar do fundo do coração? Eu nunca vi alguém deixando de incorporar ou deixando de fazer algum trabalho espiritual porque está com o celular em cima da mesa ou o celular junto com a pessoa. Desculpa, mas isso eu desconheço. Eu vou falar para você, eu atendo pessoa com celular ou sem celular no bolso. Agora, tem algumas coisas que eu faço, mas é por uma questão minha, até para não tirar a minha atenção. Exemplo, barulhos. Então ele toca um barulho, ele faz algum barulho, então eu deixo no silencioso, ponto. Segunda questão, fica piscando luzinha. Como meu cérebro vai ver aquela luzinha e pode me chamar atenção para querer ver o que tem ali, eu também procuro ou deixo de ponta cabeça virado para que eu não veja a luzinha, ou eu pego e simplesmente desligo. Segunda situação, celular, o meu celular, ele é meio grandinho. E ele, para enfiar dentro do bolso, ele me incomoda, não dá. Se eu estiver usando uma calça jeans, ele fica me incomodando. Então eu tiro por incomodar. A carteira também, ela não tem coisa eletrônica. Mas eu tiro também a carteira porque ela me estrova um pouco. Estrova. Então, por uma situação de conforto, para o médium ter conforto e não perder a atenção do trabalho que está fazendo, do vídeo que está fazendo, das coisas que está fazendo, do trabalho espiritual que está fazendo, o que ele tem que fazer? Ele tem que desligar e abster dessas coisas. Então, os eletrônicos podem afetar o espiritual? Sim. Mas, eletronicamente, agora vamos ter as nossas controvérsias. Por quê? Dizem um monte de frentes, dizem um monte de pessoas que afeta, que não poderia. Bom, e eu vou falar para vocês que não. Isso é um monte de balela e mentira. Mas, professor, problema é teu no que se acredita e problema é meu no que eu acredito. Eu vou falar como uma pessoa formada em telecomunicação. Telecomunicação trabalha com ondas, trabalha com satélite. Eu trabalhei um tempo com satélites, certo? Trabalhei na Consat, trabalhei com satélite. Satélite, aquele satélite que fica voando no espaço? É. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Se o céu fica lá em cima, na altura onde o Chico falou, todos os satélites ficam acima do céu e o céu ficaria entre a Terra e os satélites. Então o céu seria aquilo ali, o nosso lar, por exemplo, certo? Que falou que ficava em torno de 50 quilômetros. Bom, vamos lá, mais situações. Ali fica se emanando um monte de frequências. O planeta emana um monte de frequência. Você tem antenas de celular em todo lugar. Você pode pegar simplesmente você pode pegar o seu celular em qualquer lugar, você vai ver que tem anteninha. Então, meus queridos, me desculpa. Se fosse assim, eu teria que desligar, fazer todos os trabalhos dentro de uma gaiola de Faraday. Isso não é. Muito pelo contrário, a quantidade de pessoas que estão vendo, estão desenvolvendo, estão trabalhando em cima desse forfé, dessa inundação de frequências, é frequência de Wi-Fi, é frequência de celular, é frequência das lâmpadas. Você acha que não, mas as lâmpadas emitem uma frequência. Ou você acha que ela ilumina como? O sol emite uma frequência. Ou você acha que ele ilumina como? A lâmpada de LED é um tipo de frequência, a lâmpada incandescente é outro, a lâmpada de gás lá, daqueles pozinho branco, é outra, fluorescente, né? É outra. Cada um tem um espectro de frequência.
Ai, se fosse assim, tudo influenciaria. Não, claro, mas não é. O micro-ondas na sua casa influenciaria, a geladeira influenciaria. Um monte de coisa, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar com essas coisas, achar que é tudo assim, porque o povo pega umas coisinhas, alguém parece com uma teoria bem singular e sai propagando e falando para Deus o mundo que é aquilo. Ai, porque a verdade é essa, porque a verdade é aquela, porque é isso, porque é aquilo. E não tem lógica. Agora, se você pegar e perguntar assim para mim, professor, você prefere trabalhar com espiritualidade com ou sem coisas eletrônicas? Eu falo, sem coisas eletrônicas. Só que vamos dar um exemplo, outro exemplo. Se eu estou atendendo uma pessoa, está na maca, deitada na maca, está lá, deitadinha na maca. Se eu for tratar a pessoa e o celular estiver no poupança da pessoa, na bunda da pessoa, para mim não vai me afetar nada. Só que tem um detalhe. Se a pessoa estiver de óculos, para mim já afeta. E o óculos não tem eletrônico. Se ela tiver de relógio, para mim já afeta. Se eu tiver que mexer na orelha e tiver um monte de brinco gigante, me afeta. Então por cargas d'água, correntinhas, coisas de pulso, coisas, não sei o que, eu procuro tirar quando eu vou fazer tratamento e trabalho espiritual. Mas não é obrigatório. Tem coisas que é muito pequenininho, muito simples, então não afeta no trabalhar. Então não tem problema. Agora, às vezes eu preciso fazer um benzimento e puxar a energia da mão. Aí tem um relógio aqui. Eu vou fazer assim, tá aqui. Eu não consigo tirar a energia total. Eu chego aqui, paro, abro a mão de novo, puxo. Não funciona. O do óculos, às vezes eu preciso fazer um benzimento. O benzimento é que é assim. Às vezes eu preciso ver. Então, pode ou não pode atrapalhar? Mas e aí? O que o espiritual precisa fazer? E se é bem naquele lugar, bem aquele ritual que precisa fazer? Então eu vou ter que ter uma bola de cristal para saber antes o que vai, o que não vai? Então, é bom tirar para evitar atrasos no trabalho, percalços no trabalho, mas não que a frequência que faz ruim, que a frequência expulsa o espírito de luz, que a frequência que não sei o que. Se fosse assim, moço, quanto mais energia tinha, então mais os demônios iam estar andando para cima e para baixo. E não é bem assim. Tá bom, gente? Vamos com um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela, pois canja de galinha não faz mal a ninguém. Meus queridos, espero que tenham gostado. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus abençoe. Namastê.